Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Como Calcular Adicional Noturno da Início RH. E nós vamos dar andamento aqui na conversão, de horas noturnas para horas diurnas. Então nós vamos continuar fazendo essa conversão de horas noturnas para horas diurnas. Eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês. Nós vamos fazer o cálculo, tá? O passo a passo do cálculo aqui juntos, como nós já fizemos na outra aula, mas eu vou fazer mais um exemplo aqui com vocês, tá? Convertendo essas horas noturnas para horas diurnas. E neste exemplo nós já vamos calcular o valor monetário, o valor do pagamento realmente do adicional noturno, tá? Então, vou fazer bem pausadamente aqui com vocês. Sugiro, tá, galera, que vocês façam o cálculo juntos, pega papel e caneta, já começa a treinar, pega a sua calculadora, se você quiser fazer no Excel também, faça no Excel, já começa a treinar. É uma dica que eu dou realmente assim, tá, galera, para que você possa aprender bem, tá? Você que ainda não é tão habituado ainda a fazer cursos online, qual a minha sugestão? Vai pausando o vídeo, assiste novamente, volta, assiste, anota, não pega já o resultado, tá? Vai fazendo o exemplo aqui, o passo a passo junto comigo, ou de repente, eu vou pegar o exemplo e vou anotar aqui no meu caderno e vou tentar fazer sozinho. Melhor ainda, faz sozinho, depois você volta, assiste, vê se deu certo o resultado. Então, vai fazendo o passo a passo, vai fazendo os exercícios junto comigo, para que você possa realmente aprender de uma vez por todas, tá, galera? Para quando chegar no final do curso, você saiba, você consiga, dar esse feedback, me dar esse feedback que você aprendeu. Falar, olha, Tamires, eu aprendi, fiz naquele formato, que você ia me falando, de pausar o vídeo, fazer novamente, fazer na calculadora, fazer na mão. E eu aprendi realmente o cálculo do adicional noturno, tá, galera? Então é isso que eu quero de vocês, que vocês aprendam, mas só aprende quem treina. Então, se você treinar várias vezes, você vai aprender rapidamente, tá, galera? Então vamos lá. Eu vou até voltar o slide aqui para que nós possamos fazer o passo a passo, tá? Vamos fazer passo a passo juntos, porque se eu abro tudo, você vai ver já o resultado. Então vamos lá. Neste meu exemplo aqui, tá? O empregado, ele trabalhou, o nosso colaborador, ele trabalhou das 23 horas até as 4 horas da manhã do dia seguinte. Eu falei que eu ia sempre ficar lembrando para vocês que a hora noturna é das 22 horas até as 5 horas da manhã do dia seguinte, tá? Então, neste meu exemplo aqui, o nosso colaborador, o nosso empregado, ele trabalhou das 23 até as 4 horas da manhã do dia seguinte. O salário dele é R$ 1.500 e ele tem uma jornada de 200 horas por mês, 220 horas por mês. Então, ele trabalhou das 23 horas às 4 horas da manhã do dia seguinte, o salário é R$ 1.500 e a jornada 220 horas. Neste caso, o adicional noturno ele é de 30%, tá? E o horário noturno, ele trabalhou no horário noturno por 22 dias, tá, galera? Então, vamos lá, vamos fazer o cálculo aqui. Então, vamos fazer essa conversão, tá? Nós vamos converter as horas noturnas, tá? Em horas diurnas e já vamos chegar também no cálculo do adicional noturno. Então, vamos lá. Primeiro ponto, nós temos que calcular quantas horas ele trabalhou noturna. Se a hora noturna é das 22 até as 5, ele trabalhou das 23 até as 4, então ele trabalhou 5 horas noturnas, tá? Então, ele trabalhou 5 horas noturnas, nós vamos multiplicar pelo nosso coeficiente, que é 1,1429, e vou multiplicar por 22 dias. Então, multiplicando as 5 horas noturnas pelo coeficiente, multiplicando por 22 dias, eu tenho um resultado que é 125,7190, tá? Então, 125,7190. Quando eu faço arredondamento, eu chego a 125,72, tá? Então, esse é o total que nós temos que chegar para a hora diurna. Eu tenho 125 horas,72. Agora, vamos lá. Fizemos a conversão, como nós fizemos nos outros exercícios, na aula anterior, que é a conversão da hora noturna para a hora diurna. Perfeito, já cheguei. A hora diurna,
125,72. Só que agora eu já quero começar a calcular um adicional noturno, eu já quero entender o valor, quanto que eu vou pagar em relação a essas horas. Então, vamos lá. Vamos fazer o cálculo do salário. Vou dividir pela jornada, né, que é 220 horas por mês. Vou multiplicar pelo percentual do adicional noturno, que neste caso aqui é 30%, e vou multiplicar pelas horas diurnas que nós encontramos. Então, vamos lá. 1.500, vou dividir por 220 horas, vou multiplicar por 30% e vou multiplicar por 125,72 e eu chego ao meu total, que é 257,1545. Arredondando, 257,15 centavos, tá, galera? Então, é simples, mas é algo que você precisa treinar, como eu disse aqui já no início da aula, que eu quero que você pegue papel e caneta, eu quero que você treine na calculadora, para que você possa ir aprendendo mais rápido, na verdade, né? Então, o cálculo é salário, a fórmula é salário dividido por jornada, multipliquei pela porcentagem do adicional e multipliquei pelas horas diurnas, né, que nós já convertemos. E aí eu tenho o total do meu adicional noturno, né? Eu deixei até aqui do lado, né, exemplificando para que você saiba o quanto ele vai receber. Então, o bruto a receber é salário do mês 30 dias, 1.500. O adicional noturno, que é referente a 125 horas,72, que é 257,15, eu tenho meu total bruto 1.757,15 centavos. Então, neste caso, é o valor que esse meu colaborador ele vai receber, tá? 1.757,15 centavos, tá? Vamos fazer esse exemplo aqui na calculadora, como eu falei para vocês, que nós vamos sempre treinar na calculadora para que vocês possam visualizar melhor, tá? Então, vamos lá. Vamos primeiro fazer a conversão. Então, as 5 horas, multipliquei por 1,1429, que é o meu coeficiente, né, o nosso número mágico, multipliquei pelos 22 dias. Eu tenho as 125,72 horas. Ótimo, cheguei nas minhas horas. Agora, vamos lá. Salário, 1.500. Dividi por 220 horas, multipliquei por 30%, tá? Que é, neste caso, do adicional noturno, 30%, e multipliquei pelas horas diurnas, 125,72. E aqui eu tenho, desculpa, galera, coloquei um número a mais, 1.500, dividido por 220, multipliquei por 30% e multipliquei por 125,72. Eu tenho aqui R$ 257,15. Então, é o valor que nós vamos pagar do adicional noturno para esse colaborador, neste caso, R$ 257,15, tá, galera? Então, assim, não é algo difícil, tá? O adicional noturno não é um cálculo difícil. Ele existe os processos, tá? Que é necessário que você siga os processos, anota a fórmula, aprender realmente a fazer essa conversão de hora noturna para hora diurna. Então, primeiro passo, aprendeu a fazer a conversão? Ótimo. Aprendeu qual é o horário noturno? Perfeito. A partir daí, você vai utilizando o coeficiente para facilitar o seu dia, utilizando o coeficiente para fazer essa conversão, e aí depois você faz o cálculo com a fórmula, bem simples, bem rápido, tá? Então, é somente seguir os processos, como eu falei, vai anotando, vai treinando. Então, não esquecer que o horário noturno para atividades urbanas é entre 22 horas e 5 horas da manhã do dia seguinte, e seguindo passo a passo. Um ponto que eu quero ressaltar aqui, galera, eu coloquei neste exercício o adicional noturno de 30%. Como eu disse, a média do adicional noturno urbano, para atividades urbanas é 20%, para atividades rurais é 25%. Mas assim, acordos coletivos, convenção coletiva, pode melhorar esse percentual. Então, por lei, pela regra, é 20% para urbano e 25% para rurais.
mas a convenção coletiva, né, os acordos coletivos podem melhorar. Então, neste caso aqui, foi um acordo, né? Talvez tenha sido um acordo coletivo, porque ele teve essa melhoria, né? O adicional noturno ficou com a melhoria de 30%, tá, galera? Então, por essa aula eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês estejam treinando, estejam fazendo os exercícios junto. Como eu disse, volta o vídeo, faz novamente, não pega já o resultado, para que você possa aprender e possa treinar e ao final do curso realmente já ter aprendido e treinado várias vezes e ter aprendido o cálculo do adicional noturno, tá, galera? Eu vou ficando por aqui e até a próxima aula.